Olá, eu sou Gabriele Carvalho e estou aqui para mais uma vez contar bênçãos. Gente, dentro dessa temática, né, da campanha Outubro Rosa, que eu falei para vocês em algumas redes que eu iria dar um enfoque nesse mês de outubro a esse tema. Eu não sei se todos estão familiarizados com o tema Outubro Rosa, mas a proposta dessa campanha, que é muito falada nas empresas, né, em alguns ambientes, até nas mídias a gente vê muito, né, aqueles lacinhos, tipo esse aqui, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, o que é que eles simbolizam e o que é que eles significam. Eles trazem pra gente a proposta de luta, né, na prevenção contra o câncer de mama. Outubro Rosa é uma campanha de incentivo à prevenção do câncer de mama. E o Novembro Azul ao câncer de próstata. E assim, gente, esse mês eu me senti assim muito tocada por Deus para falar sobre esse tema, porque mediante alguns fatos que aconteceram na minha vida, né, eu perdi pessoas, como eu já falei aqui no canal, que eu amo muito, de câncer, né, algumas da minha família estão lidando com esse problema, não é um problema fácil de lidar, né, e assim, a gente como cristão, a gente sabe que todo o processo tem um propósito de estar acontecendo. E eu me coloquei, né, no lugar dessas pessoas, desses irmãos, dessas pessoas que eu amo, que estão lutando, né, que estão aí buscando melhorias, né, na luta contra o câncer. Sei que não é fácil o processo e, assim, a gente precisa muito, muito de apoio familiar, apoio dos amigos, apoio espiritual, apoio financeiro, né, e assim, nesse cenário existem pessoas e pessoas, né, de diversos tipos, pessoas que têm uma rede de apoio, pessoas que não têm, infelizmente são sozinhas no mundo, não tem um companheiro, não tem um parceiro, né, às vezes não tem filhos, e eu fico me imaginando assim as dificuldades que essas pessoas enfrentam. Muitas vezes não tem recursos, não tem um plano de saúde, não tem dinheiro para financiar, né, tudo que um tratamento oncológico requer. E assim, eu me senti muito tocada, né, Deus colocou no meu coração de falar disso. De repente você tá me ouvindo, você está enfrentando, tá passando por lutas, por essa luta, né? Ou conhece alguém, algum amigo, já perdeu um familiar, então você compartilha, né, desse sentimento. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de vocês para que dentro desse mês de outubro, novembro, não só esse mês, né, gente, isso é um apelo, é um chamado, né? Eu tô compartilhando aqui o que Deus colocou no meu coração, incentivando talvez pessoas a se sensibilizarem, né? A ter um pouco mais de empatia. Eu vejo aí muita gente militando nas redes sociais, abraçando causas tão grandiosas, querendo mudar o mundo ao seu redor, né? Muitas vezes as pessoas se apegam a causas pela proteção dos animais. Não tô aqui desmerecendo, né? É muito importante sim cuidar dos animais, mas eu vejo que muita gente às vezes destina tempo, recurso pra cuidar de um animal e muitas vezes não olha pro lado, né, pro seu irmão. É mais fácil, eles são incapazes de ferir um animal, mas com certeza matariam pessoas, né, sem pensar duas vezes. Então assim, esse é o mundo que a gente tá vendo, né, e assim, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser diferente nesse mundo, né, a gente tem que ser luz do mundo e sal da terra, a gente tem que sim amar o próximo. Gente, e quando a gente dispõe do nosso tempo, dos nossos recursos pra ajudar alguém, pra apoiar alguém, seja com a nossa presença, com a palavra de conforto, com a oração, a gente está demonstrando amor pelo nosso próximo, né? Se a gente abraça uma causa como essa, a gente se coloca no lugar do próximo, né? A gente, querendo ou não, está demonstrando amor, né? E é isso que o evangelho prega, né? Só que hoje eu quero iniciar essa série de vídeos falando sobre a importância de nos cuidar, né? Primeiramente, né? Esse é um apelo que eu faço a todos vocês, que desde já se cuidem, até porque é bíblico. Eu vou ler para você uma palavra que tá aí no livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Na verdade, o contexto da palavra fala sobre os perigos do pecado da imoralidade. Deus está falando de como o nosso corpo é importante e é templo do Espírito Santo, e como a gente tem que zelar por ele, né? Evitando certo tipo de comportamento, certo tipo de pecado que vão denegrir a imagem do nosso Criador, né? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, assim, no versículo 19 fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Olha que responsabilidade. Que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço de sangue, né, gente? O preço do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, né? Portanto, o nosso corpo, né, deve glorificar a Deus em todas as nossas ações,
né? Aqui tá falando pra gente glorificar Deus com o nosso corpo. Ou seja, já reparou que muitas vezes a gente se submete a certas coisas, certos comportamentos negligentes com nós mesmos. Nós se sabotamos todos os dias, na nossa alimentação. A gente negligencia os nossos cuidados físico, mental, espiritual. A gente vai se entregando muito mais a um trabalho, sei lá, um futebol, um lazer, né, um compromisso que a gente vai fazendo, mas a gente vai se negligenciando. Às vezes a gente cuida muito mais das pessoas ao nosso redor e não olha pra gente mesmo com carinho, com cuidado, não se dá o devido valor. Muitas vezes nos vemos inferiorizados, não reconhecemos nosso próprio valor e acabamos aí não cuidando de nós mesmos, né? Eu tenho levantado muito essa bandeira na minha família da gente observar e se cuidar mais, né, em termos de alimentação, de exercício físico. Gente, às vezes coisas simples como beber água a gente negligencia, sendo que nosso corpo é feito quase que 90% aí de água. Eu posso estar errada aí na estatística, mas é quase isso, né? Todas as células do nosso corpo, todos os órgãos internos do nosso corpo, para trabalhar de forma eficaz, precisa de água. E às vezes a gente não cuida nem disso, que é básico, né? São coisas assim simples, mas a gente se entrega a vícios ao longo da nossa vida. A gente sabe quantas vezes eu já bebi pra me acabar, sabendo que eu ia ficar mal logo em seguida, mesmo assim não me importei, né? Quantas vezes eu me expus a riscos desnecessários, né? Quantas vezes pessoas fumam, sabe do problema que é fumar, todo mundo sabe, né? Mesmo assim, mesmo com casos aí de pessoas enfrentando câncer, sabe que é uma coisa cancerígena, mas a gente escolhe, a gente prefere o vício do que se cuidar. Então, gente, a primeira mensagem que eu deixo pra vocês aproveita esse mês, né? Outubro Rosa, mulheres, vamos fazer, né, o preventivo. Vamos no ginecologista, vamos cuidar da nossa saúde íntima, né? Você já completou 40 anos aí, você já fez o exame, né, das mamas? Eu tô com 33, eu já fiz. É sempre bom tá fazendo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, não gosto de médico, se eu tiver um problema desse eu não vou saber lidar, eu prefiro não saber. Mas, gente, essa questão de não saber, muitas vezes é pior, porque às vezes a gente vai deixando, a gente vai sentindo um sintoma aqui, um sintoma ali, e negligenciando. De repente, quando a gente descobre, a doença já tá de uma forma tão avançada que muitas vezes não tem jeito. E a gente tem que conviver ali com a dor, com o incômodo que é lidar com essa doença, que não é fácil, né? Quem acompanhou algum paciente com câncer sabe como é doloroso o processo, né? Então, assim, hoje a gente tem muito mais recursos. Tem gente que convive, né? Consegue até a cura, né? Quando é descoberta aí no início, consegue um tratamento, mas tudo depende das nossas decisões. Se você decide hoje, não, eu vou me cuidar, eu vou acompanhar de perto a minha saúde, eu vou fazer exames de rotina, né, de períodos em períodos, vou cuidar da minha alimentação. Você está cuidando do templo, você está cuidando do que Deus te deu, né, do seu dom maior, que é a saúde, né? Sem saúde, gente, não somos nada. Não podemos ajudar ninguém se a gente não tiver com saúde. A gente não pode amar outra pessoa antes de amar nós mesmos, né? Então, assim, antes de amar o próximo, antes de se sentir incentivado aqui a cuidar do seu próximo, né, olhar com mais empatia para essas pessoas, quero pedir de coração que se olhem, que se amem, que se cuidem bem de vocês, tá bom? Porque, assim, fazendo isso, você está glorificando o nome do Senhor. E essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês a respeito desse tema, Outubro Rosa. Cuidem-se. Um beijo, fiquem todos com Deus.